Olá! Vamos neste momento refletir sobre e praticar a leitura em inglês. Para a aula de hoje, esclareceremos noções preliminares e de execução do processo de ler. Observaremos as construções de sentido a partir da pré-leitura, da leitura e da pós-leitura e apresentaremos algumas funções das palavras na construção de sentido. Food for thought. Para a reflexão desta aula, trago a frase de Mallory Blackman sobre a leitura. Ela diz: Reading is an exercise in empathy, an exercise in walking someone else's shoes for a while. Destaco a palavra reading, que vem da ação to read. Na verdade, as formas ing e com to são possíveis de serem usadas uma pela outra em muitas situações no inglês. E para nós se traduz como a forma infinitiva, nesse caso, ler. Por isso, Mallory Blackman poderia ter escolhido dizer, com o mesmo sentido, To read is an exercise in empathy. Outra ação verbal marcada com ing e com o mesmo sentido infinitivo no português está na palavra walking, de to walk. A terceira expressão que destaco por hora é for a while, que quer dizer por um tempo, por enquanto. Observe a imagem que se apresenta. Ela se refere a uma construção de sentido figurativo da palavra shoes e que carrega elementos significativos da língua inglesa, da qual, para fazermos uma leitura adequada, precisamos nos inteirar. Reading, além de se referir à ideia de ação, igualmente como to read, também pode funcionar como o nome da ação. Por isso podemos traduzir como leitura. E o que é leitura? Imaginemos uma pessoa entrando pela primeira vez em um ambiente de pessoas com as quais formaria um grupo. Seu rosto sério, fechado, de quem estava muito tenso pela nova situação, causa no grupo que o vê possibilidades interpretativas do novo participante, a partir de sua chegada e da expressão do seu semblante. Alguém, somente por olhar seu rosto, veria uma pessoa que não conseguia suavizar seu nervosismo e poderia pensar: What an unsympathetic guy! Diferentemente, uma outra pessoa tentando entender o que significaria para alguém participar pela primeira vez de um ambiente novo com pessoas desconhecidas, ter de começar uma nova rotina de contatos, para essa pessoa o entendimento da expressão do novato lhe faz se colocar em seu lugar e por isso pensar: Poor man! Coitado, pobre homem! Uma leitura pode ser superficial, mas ela pode ir além e ser mais profunda. Unsympathetic é a qualificação de quem faz mais ou menos esta cara. Un, no inglês, é um prefixo que significa não. Nesse caso, usar unsympathetic é designar alguém como não sympathetic, como na frase What an unsympathetic guy! Que cara antipático! Da mesma forma que podemos dizer que alguém está unhappy, não feliz, ou seja, infeliz. Ou dizer que algo é unfamiliar, não familiar, desconhecido. Ou ainda dizer que uma informação é unbelievable, não acreditável, inacreditável. Certo é que sympathetic vem de sympathy, uma palavra cognata do português simpatia, que em inglês muito é usado com o sentido de capacidade de se alinhar com alguém ou com algo, de fazer sintonia. Você pode, assim, dizer que você é sympathetic ou unsympathetic a uma ideia, por exemplo. E ao qualificar algo como sympathetic, você pode exprimir a ideia ou a qualidade de ser acessível, compreensível, como na oração He says it with a sympathetic voice.
Ele diz isso com uma voz compreensiva. Há uma outra palavra que lembra sympathy, e muitos usam uma pela outra. É a palavra empathy. Também é uma palavra transparente ao português. Empatia. Contudo, seu significado diz respeito à capacidade de se colocar no lugar do outro, em exercer ações de entendimento desse outro. Em inglês, se colocar no lugar do outro é dito pela expressão figurativa to walk in someone else's shoes. Lembra-se da ação to walk? Concluir o significado de shoes pela imagem que foi apresentada? Sim, a tradução literal da expressão deve então ser compreendida com os recursos constitutivos da língua estudada. Caminhar pelos sapatos de alguém mais, de um outro alguém, tem o sentido de colocar-se no lugar do outro. Vamos ler novamente o texto reflexão desta aula? Reading is an exercise in empathy, an exercise in walking in someone else's shoes for a while. Ler é um exercício de empatia, um exercício de se colocar no lugar do outro por um tempo. Sugiro a você repetir em inglês esta frase, até guardá-la em seu coração, porque ela é linda e te ajuda a agir no mundo pela leitura mais profunda. Em síntese, reading se estabelece em estágios que se somam e se sobrepõem a cada momento. Primeiro, temos pre-reading, a pré-leitura, que representa o que você faz before reading, antes da leitura. Nesse estágio, você faz a percepção da forma. É uma visada geral que recolhe significativamente pictures, fotos, images, imagens, reconhece o text genre, o gênero textual, que é a escolha do autor por uma estrutura de texto que representa a sua intenção, um poema, um e-mail, uma petição, uma crônica, um conto, uma receita, uma notícia de jornal, seja qual for a escolha do autor, essa escolha lhe trará, leitor, perspectivas interpretativas. Afinal, você não vai esperar uma declaração de amor em uma bula de remédio, nem mesmo fazer uma reclamação a uma autoridade em uma forma de versos poéticos. Na percepção da forma, até types of letters, os tipos de letras, contam. Se a letra está em negrito ou sublinhada para chamar atenção, ou em itálico para diferenciar as palavras das demais, por exemplo, se é um estrangeirismo. Agora, no momento do reading, ou seja, while reading, durante a leitura, no tempo da leitura, enquanto se lê, nos apropriamos dos recursos da linguagem escrita, nos aspectos da language, da língua, da grammar, da gramática, das linguistic strategies, das estratégias linguísticas, como estamos apresentando aqui. E aí sim, na post-reading, na pós-leitura, no que se faz after reading, depois da leitura, entramos no momento da ação no mundo. Sim, depois de construir significados e aprender sentidos, informações, esclarecimentos, orientações, o que fazemos? Na escola se escreve sobre o que leu, responde atividades, exercita-se a construir outros textos, mas com o que se lê, reagimos, respondemos ao pedido, nos declaramos de volta ao escritor do texto, aprendemos a ter ideias e criamos outros textos. Fazemos uma revolução se for preciso. Buscamos por mais leitura. Espero que tenha tido reações significativas e construtivas nesta aula para continuar a aprender mais e ler mais em inglês with empathy, walking someone else's shoes for a while. Thank you. Take care. Bye.